Bom, meu nome é Rafael, eu vou fazer o exercício 12.187, né, da folha. E no exercício ele fala o seguinte: a fenda de um braço AB impulsiona o pino C pela fenda espiral descrita pela equação R é igual a 1,5 θ metros, onde θ é dado em radianos. Então, para começar, né, é basicamente como se fosse, né, você tem a seguinte espiral, né, e você tem aqui um braço, né, tem até um desenho aí, né, e que vai impulsionar essa bolinha aqui, né. Então, ele pelo o braço AC, AB que ele chama, né, e o pino C. O pino C é essa bolinha aqui que é denominada C, né. Então, esse braço aqui nada mais tem do que um R igual a 1,5 θ, onde esse θ aqui está em radianos, beleza, né? Então, continuando, se o braço sai do repouso em θ igual a 60 graus, então θ igual a 60 graus, como a gente já está trabalhando lá em radianos, já passando os 60 graus para radianos, a gente tem π sobre 3. Né? E continuando aqui, né? E é impulsionado por uma velocidade angular de θ ponto igual a 4t radianos por segundo. Então, meu θ ponto é igual a 4t radianos por segundo. E aqui a gente tem radianos. Né? 4t radianos por segundo, onde t é dado em segundos. Determine as componentes radiais e transversais da velocidade e aceleração do pino C quando t igual a 1. Então, no instante t igual a 1, um segundo, ele quer saber as nossas componentes radiais e transversais da velocidade da aceleração. Então, basicamente é esse o problema, né? Já é passado, né, que então a fórmula nossa de velocidade é igual ao R ponto, R vetorial, mais R, θ ponto, θ vetorial. E o nosso A é igual a R, dois pontos, menos R, θ ponto ao quadrado, né? R, mais 2 R ponto, θ ponto, mais R, θ, dois pontos, θ, né? Então, dessa forma, a gente já tem aqui todas as informações do problema, né? Então, primeiramente, como a gente tem que achar, né, essa componente radial e a transversal, né, componente radial e componente transversal de cada um dos módulos, então a gente tem que cada um dos vetores, então a gente tem que achar primeiro nosso R, R ponto, R dois pontos e nosso θ ponto e θ dois pontos, né? Então, olhando o nosso R, que já é dado, que é igual a 1,5 θ, né? Que aqui está em metro. O nosso R ponto vai ser igual a derivada em relação ao tempo de 1,5 θ, né? Exatamente. Só que, igual é ensinado, né, nós multiplicamos por dθ, que nada mais é do que 1, e fazemos a troca dos dois operadores aqui, ficando, então, dθ 1,5 θ vezes dθ dt, né? Então, nosso R ponto vai ser 1,5, né, que é a derivada de 1,5 θ em relação a θ, vezes o nosso θ ponto. E para o nosso R, dois pontos, né, é a mesma coisa da gente pegar e derivar em relação ao tempo também. O nosso 1,5 θ ponto, que da mesma forma a gente vai multiplicar por θ dois pontos. E vamos achar aqui, né,
trocando os operadores da mesma forma. Então, a derivada de 1,5 θ ponto em relação a... Opa, isso aqui era θ ponto, né? Então, na verdade, nosso R2 pontos é a derivada em relação ao tempo do nosso R ponto. Então, no final aqui é 1,5 θ ponto, que vai multiplicar o dθ ponto sobre dθ ponto, que nada mais é que 1. Então, fazendo a troca, né, nós temos que é 1,5 θ ponto derivado em relação a θ ponto é 1. Então, 1,5 vezes o dθ ponto em relação ao tempo, né? Que isso aqui é igual a 1,5 θ 2 pontos. Então aqui a gente já tem o nosso R, o R 2 pontos e o R ponto, né? Que estão aqui, o R. Só que todos estão em relação a θ, né? Θ ponto e θ 2 pontos. O nosso R ponto, a gente consegue fazer a substituição de acordo com o nosso θ que a gente tem aqui, mas eu vou deixar para fazer no final junto com os outros θs, né? Então, igual está explicado, nosso θ ponto é igual a 4t, né? Radianos por segundo. Então, a gente está considerando no instante t igual a 1 segundo. Então, o nosso θ ponto vai ser igual a 4 radianos por segundo. Da mesma forma, nosso θ 2 pontos vai ser igual a derivada em relação ao tempo do nosso 4t, que vai ser igual a 4 radianos por segundo ao quadrado, né? Beleza. Então, o nosso problema é eu achar exatamente o θ, porque ali o θ que é dado, esse θ aqui é o θ inicial, e não o θ no instante que ele quer. Então, a gente tem que achar a fórmula para achar o θ no instante de 1 segundo, né? Então, basicamente, a gente pega o θ ponto, né? O θ ponto que é o dθ dt, né? Que é igual a 4t, e a gente vai integrar dos dois lados. Então, a gente tem a integral de dθ é igual a integral de 4t dt, né? Então, essa integral aqui a gente acha a variação de θ, né, é igual a 4t ao quadrado sobre 2, né? Então, dessa forma, a gente já consegue achar qual que é a nossa variação de θ. Sabendo que o θ, na verdade, variação não, sabendo o nosso θ. A variação do nosso θ vai de π sobre 3 até o θ no instante que a gente quer, né? Então, a gente vai ter que é o θ final menos π sobre 3 é igual ao 4t2, o t vai ser no instante de 1 segundo, né? Então, basicamente, 4 vezes 1, 1, dividido por 2, 2. Então, a gente vai ter que o nosso θ final, que na verdade vai ser a nossa posição θ, né? Vai ser igual a 2 mais π sobre 3. Que esse θ final vai ser, na verdade, 6 mais π, tudo isso sobre 3, né? Então, achando essa fórmula, a gente vai substituir o nosso θ final, que vai ser esse θ aqui, né? Que é o nosso θ final aqui, para poder achar. Então, substituindo aqui, multiplicando 1,5 vezes 6 mais π sobre 3, a gente vai achar que esse R aqui vai ser igual a 4,57 metros. O nosso R ponto, né? Substituindo, né? 1,5 vezes o nosso 4 radianos por segundo aqui. A gente vai ter que é igual a 6 metros por segundo, né? E da mesma forma aqui embaixo, nosso R2 pontos vai ser igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Bom, então basicamente aqui a gente já tem todas as informações para poder colocar na nossa fórmula ali quais são os valores. Então eu vou basicamente apagar aqui um pedaço, mas copiando aqui de novo quanto que deu os nossos valores. Então o nosso R deu 4,57. O R ponto deu 6 metros por segundo, aqui é metros. E o nosso R2 pontos, 6
metros por segundo ao quadrado. Nosso θ, que é o nosso θ final, deu 6 mais π sobre 3. Θ ponto deu 4 radianos por segundo. E θ, 2 pontos, igual a 4 radianos por segundo ao quadrado. Então, basicamente, isso é a nossa fórmula. Que aplicando então, V é igual R ponto, R mais R, θ ponto, θ, né? Então, nossa componente radial de V vai ser, basicamente, só nosso R ponto, que é 6 metros por segundo, 6R. Então, essa é a nossa componente radial. Componente radial, que são de 6 metros por segundo. Agora, VRzinho aqui. A nossa componente transversal vai ser igual a R vezes θ ponto, R 4,57, nosso θ ponto 4,57 vezes o nosso θ ponto, que é de 4, resultando aqui um valor de 18,28. Também metros por segundo. Que essa aqui é a nossa componente transversal. Nossa aceleração, então, da mesma forma, aceleração radial R 2 pontos menos R vezes θ ponto ao quadrado. Então, R 2 pontos 6 menos R, que é 4,57, vezes θ ponto ao quadrado, θ ponto é 4, então 4 ao quadrado é 16, né? E aqui, puxando aqui um pouquinho para baixo, a gente chega num valor negativo de menos 67,12 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a nossa componente radial, aceleração. E a nossa componente transversal da aceleração é dada por 2 vezes meu R ponto, que é 6, vezes meu θ ponto, que é 4, mais o R, que a gente achou, que é 4,57, vezes o θ 2 pontos, que é 4. Então, esse valor aqui é igual a 66,28 metros por segundo ao quadrado. E essa é a nossa componente transversal. Então, as respostas da componente transversal, componente radial da aceleração, na verdade é isso aqui, 67,2, e da nossa velocidade, componente transversal, e a nossa componente radial, 6 metros. Isso aqui não é a resposta. Beleza. Isso.